Esse é um dos melhores projetos envolvendo audiovisual e o nome do Ayrton Senna. No dia 1º de maio de 1994, em um final de semana de corrida em Imola, como esse que eu tô gravando esse vídeo, o Ayrton Senna sofria aquele terrível acidente que acabou tirando sua vida. De lá pra cá, muitas homenagens em memória do Ayrton Senna seguem acontecendo ao redor do mundo, mesmo 30 anos após a sua morte. E dentre todas as campanhas e homenagens envolvendo a memória do Ayrton Senna, para mim uma das melhores e mais impressionantes é a Sound of Honda Ayrton Senna 1989. Essa campanha rolou em 2013 e foi para comemorar os 24 anos da volta mais rápida até então, feita por um piloto no circuito de Suzuka, no Japão. Em 89, o Ayrton Senna completou 5.807 metros do circuito em 1 minuto, 38 segundos e 41 décimos de segundo. 1,7 segundos mais rápido que o seu companheiro de equipe, também o seu maior rival, Alain Prost. A ideia da Honda nessa campanha era reproduzir essa volta mais rápida que o Senna fez lá em 89 no circuito de Suzuka, no Japão. Para isso, a Honda utilizou dados de telemetria, que foi uma tecnologia que a própria Honda implementou na Fórmula 1 na década de 80 e depois foi copiada por outras equipes, para pegar então os dados do carro do Ayrton Senna e reproduzir essa volta mais rápida. Eles coletaram e analisaram todos esses dados de telemetria lá da época, colocaram uma McLaren MP45, que foi o carro que o Ayrton Senna correu em 89 para fazer essa volta mais rápida. Captaram também o som do carro para capturar o comportamento do som do motor nos diferentes trechos do circuito. Após isso, eles distribuíram dezenas de alto-falantes e também dezenas de luzes, centenas na realidade de luzes de LED pelo circuito de Suzuka, no Japão, para fazer uma ação aí de reproduzir essa volta mais rápida. Para enviar os dados de luz e som para todo o circuito em tempo hábil, com velocidade, já naquela época eles utilizaram os cabos de rede categoria Cat6, que enviam informação aí em até 10 GB por segundo. Hoje a gente já tem até o Cat8, que envia dados em até 40 GB por segundo. Eles também utilizaram na época o protocolo ArtNet para enviar os dados DMX via rede para as luzes. Após toda essa estrutura montada e configurada, eles dispararam então o sinal de luz e som para recriar essa volta mais rápida feita pela Ayrton Senna lá em Suzuka em 1989. Além da Honda, a Dentsu, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo até hoje, tiveram um papel fundamental aí para fazer a concepção dessa campanha e executar essa campanha na prática. Além da Honda e da Dentsu, a Mori, que é uma empresa que produz alto-falantes, também fez a concepção de um projeto especial para essa campanha, dos alto-falantes, das caixas de som, especialmente para essa campanha. E a Rizomatics, que é uma empresa de design e tecnologia, também teve papel fundamental e auxiliou no aspecto técnico aí da campanha. Uma baita campanha, uma baita homenagem dos japoneses lá para o nosso piloto Ayrton Senna, e inclusive todos os 3 títulos mundiais do Ayrton foram decididos no Japão, mas em 89 isso não aconteceu. Bom, o Senna foi campeão mundial em 88, em 90 e em 91. 89 era para ser o 4º título mundial do Senna, mas o pessoal deu um jeitinho nos bastidores ali para dar esse título mundial para o Alain Prost, que era o seu maior rival e seu companheiro de equipe. O que aconteceu é que o Senna estava disputando ponto a ponto ali com o Prost, e nesse GP do Japão, o Ayrton Senna acabou se chocando numa curva ali com o Alain Prost. Em determinado momento ele acabou perdendo essa asa dianteira do carro, ele foi para os boxes, teve que trocar a asa dianteira do carro, chegou em primeiro, ganhou a corrida, seria campeão mundial. Senna do Brasil! Mas após o término da corrida, o Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA na época, deu um jeitinho ali de desclassificar o Ayrton Senna e dar o título para o Alain Prost. Porque segundo o Jean-Marie Balestre, que era outro francês, também conterrâneo do Alain Prost, ele disse que o Senna tinha cortado a chicane ali
na hora de voltar para a pista. Então seria 88, 89, 90 e 91, mas esse de 89, essa prova fantástica, essa superação fantástica que o Ayrton Senna teve, mesmo ganhando a corrida, ele acabou sendo desclassificado, uma manobra aí dos bastidores, que acabou tirando o título dele e deixando na mão do Alain Prost. E nesse final de semana que eu estou fazendo esse vídeo, o Sebastian Vettel, o ex-piloto alemão, deu uma volta lá no circuito de Imola com a McLaren MP4-8, que foi a última que o Ayrton Senna utilizou na Fórmula 1. Ele deu uma volta lá no circuito e essa foi uma das ações em homenagem à memória do Ayrton Senna nesse final de semana do GP de Imola, para relembrar aí os 30 anos da morte do Ayrton Senna e também do piloto austríaco Roland Ratzenberger, que foi outro piloto que morreu também naquele trágico final de semana, porém ele morreu um dia antes, no sábado, durante aí a prova de classificação. E ainda na sexta, o Rubens Barrichello sofreu um acidente gravíssimo também, que acabou quase tirando a sua vida. Ele chegou a apagar lá por alguns minutos depois da batida, mas acabou sobrevivendo. Então foi um dos piores finais de semana da história da Fórmula 1, da história do esporte, na realidade, que acabou tirando a vida do Roland Ratzenberger, do austríaco, e também do Ayrton Senna. E em função disso, várias homenagens ocorrem lá nesse final de semana de GP de Imola, em memória aí dos dois pilotos. Antes de fechar o vídeo, pessoal, gostaria de informar vocês que eu tô em uma cidade que foi atingida pelas enchentes terríveis que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro em Novo Hamburgo. Felizmente, meu bairro, minha residência, minha rua não foi atingida pelas águas. O que eu tenho para dizer para vocês é que, se possível, na medida do possível, contrate profissionais, empresas, compre produtos aqui do Rio Grande do Sul para ajudar nesse momento tão difícil aqui da nossa economia. Então, principalmente pessoal de audiovisual, se você conhece alguém, algum fotógrafo, videomaker, algum iluminador, algum especialista em som que você possa contratar, entrar em contato aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas muito boas no ramo dos eventos, no ramo do audiovisual, fotografia, enfim, que você pode entrar em contato e contratar aqui no Rio Grande do Sul. Então, faça aqui o que seu coração mandar, mas na medida possível, tente entrar em contato com profissionais aqui do Rio Grande do Sul nesse momento. Procure também ser flexível nesse momento. Muitos deles perderam todos os seus equipamentos, vão ter que dar uma forma aí de consertar ou comprar novamente, fazer algum financiamento para adquirir novamente seus equipamentos. Então, fica aqui o meu pedido também, minha solidariedade para os meus amigos, conterrâneos, colegas, amigos que acabaram perdendo tudo nesse momento tão difícil aqui no Rio Grande do Sul. Bom, agora que eu já te entreguei o conteúdo, eu ficaria muito feliz se você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse aqui no canal, se ainda não é inscrito, e falasse para mim se você lembrava dessa campanha, já tinha visto essa campanha da Honda em memória do Ayrton Senna, e qual outra campanha aí te veio em mente, qual outra homenagem em memória do Ayrton Senna te veio na cabeça quando a gente fala desse grande piloto brasileiro. Eu fico por aqui, eu volto no próximo vídeo para te explicar tudo aquilo que acontece diante das câmeras. Tchau!